Olá, meu nome é Paula Chagas, eu sou professora associada da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu acho de extrema relevância para nós, que se chama-se estabilidade da classificação funcional motora grossa, ou seja, o GMFCS. Pois é. Muitos de vocês conhecem essa classificação, né? Ela existe desde 1997 e a gente vem utilizando ela na nossa prática clínica e em pesquisas científicas para classificar as nossas crianças com paralisia cerebral. Como que essa classificação funciona? A gente utiliza ela, então, para definir a funcionalidade motora grossa das nossas crianças em 5 níveis, que são eles. O GMFCS1, quando a criança é capaz de deambular de forma independente em todos os ambientes, sem limitações motoras grossas em atividades básicas como andar, subir e descer escadas de forma independente, ela apenas apresenta limitação em atividades motoras muito elaboradas, como atividades de jogos, corrida e atividades mais esportivas. A classificação 2, que é o GMFCS2, são crianças que conseguem deambular de forma independente em praticamente todos os terrenos e apresentam limitações, principalmente em subir e descer escadas sem apoio e andar em superfícies irregulares, como superfícies de cascalho, superfícies mais chãos, né, de pedra, chãos de terrenos que não são estáveis. A criança com GMFCS classificado como 3 é aquela criança que precisa usar um dispositivo auxiliar de auxílio, né? Então, para poder deambular, como andador, muleta ou bengala. Ou então aquela criança que consegue tocar a sua cadeira de forma independente na comunidade. A criança classificada com a classificação 4 é aquela criança que apresenta com controle de cabeça e de tronco, porém ela utiliza a cadeira de rodas como sua principal forma de locomoção e ela teria a habilidade de conduzir uma cadeira de rodas motorizada de forma independente. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ela acaba sendo tocada por um assistente, né? Muitas vezes essa criança utiliza o andador em curtos períodos, curtas transições, principalmente dentro de casa. Já com suporte de tronco, aquele andador que requer um maior controle. E a criança classificada com a classificação 5 é a criança que geralmente não tem controle de cabeça e de tronco. Ela precisa de um suporte maior, corporal, ela utiliza aquela cadeira que tem até o suporte de cabeça e ela é conduzida por um assistente, tá? Então, essas 5 classificações, né, funcionais, elas são utilizadas rotineiramente na nossa prática clínica. E essa classificação geral, ela principalmente se dá a partir dos 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade, o que a gente observa, né? Que a criança com paralisia cerebral, ela tem um poder evolutivo, tá? Em termos prognósticos, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui as curvas que são apresentadas desde 2002 por um estudo do Dr. Peter Rosenbaum. E essas curvas prognósticas aqui, de 2002, foi publicada no JAMA, elas apresentam, então, a evolução motora grossa que as crianças apresentam de acordo com a sua classificação funcional. E, então, a gente observa, então, que geralmente até em torno de 5, 6 anos de idade, as crianças têm maior capacidade de mudança. É o período que as crianças têm maior potencial de evolução, tá? E após 5, 6 anos de idade, as crianças tendem ao que a gente chama de estabilidade motora. Elas têm menor capacidade de ganho motor. Isso não quer dizer que a criança não ganha nada durante a reabilitação. Não quer dizer isso. Elas têm menor capacidade de ganho, elas tendem a se manter estáveis na sua classificação. Mas ela pode ter variabilidade na sua evolução. E outra característica que eu queria chamar a atenção para vocês observarem nessas curvas prognósticas é que a criança que é classificada nas classificações mais leves, ou seja, do nível 1, 2 e 3 principalmente, elas têm maior capacidade de mudança em até uma idade mais avançada do que as crianças que são classificadas no nível 4 e 5, que geralmente evoluem menos, né?
Então, elas têm um potencial de ganhos motores até uma idade um pouco mais jovem, tá? O que essas curvas prognósticas ajudam a gente? Elas ajudam a gente, então, a guiar a nossa terapia, né? Elas ajudam a gente a planejar a nossa intervenção motora e orientar e a guiar as nossas condutas terapêuticas na hora de orientar os nossos pais, tá? Lógico que essas curvas prognósticas foram construídas com base em estudos que foram feitos com crianças canadenses há 25 anos atrás, tá? Então, elas são utilizadas mundialmente, né? Para guiar o prognóstico motor. Certeza absoluta se elas representam as nossas crianças brasileiras, a gente não tem, né? E para isso, nós, né, eu aqui no Brasil, junto com um grupo de pesquisadores aqui no Brasil, estamos conduzindo um estudo multicêntrico agora, que é o Participa Brasil, juntamente com o Dr. Peter Rosenbaum, no Canadá, para tentar recriar essas curvas aqui no Brasil, para a gente ver se nossas crianças apresentam a mesma evolução, tá? Eu queria chamar a atenção por que isso é importante, tá? Eu trouxe para vocês um outro gráfico para vocês observarem como é que as crianças apresentam um potencial de variabilidade dentro dos níveis de cada GMFCS, tá? Essa curva que eu trouxe para vocês verem aqui foi conduzida ainda na época que essas curvas prognósticas, né, um pouquinho depois, na verdade 6 anos depois que as curvas prognósticas foram feitas, em que eles conseguiram observar que dentro de um mesmo nível do GMFCS, a criança é capaz de apresentar diferentes percentis de evolução motora, tá? Então, isso muito comumente é confundido por terapeutas que a criança mudou de nível, tá? Ou seja, ela era às vezes um GMFCS 2 e ela mudou para o GMFCS 1. Então, observem, tá? Eu vou vazar essa imagem para vocês verem. Olha como as curvas se confundem, tá? Então, a gente pode observar que a criança no GMFCS1, tá? As curvas inferiores do GMFCS1, elas podem ser sobrepostas às curvas, né, no nível mais alto do GMFCS2. As curvas mais baixas do GMFCS2 podem ser sobrepostas às curvas mais elevadas do GMFCS3. E por assim, consecutivamente. As curvas mais baixas aqui, né, no percentil 25, 10 e 5 do GMFCS3, podem ser sobrepostas aqui pelas curvas prognósticas de GMFCS 90%, né, do 90% percentil, ou 75% percentil das crianças de MFCS4 e as inferiores de MFCS4 pelas crianças de MFCS5, tá? Então, comumente, uma criança, dentro de uma mesma classificação, ela parece para a gente, durante a nossa intervenção, de que ela com certeza, ela ganha pontos motores, ela ganha habilidades motoras e nos parece que ela mudou de nível, tá? E aí eu queria trazer 2 conceitos para a gente pensar e refletir, que são capacidade e performance, tá? Então, a gente refletir sobre esses termos. Porque o que o GMFCS mede e o que a gente observa dentro do consultório é a capacidade de desempenho de itens, que é o quê? A capacidade que a pessoa tem, que o nosso indivíduo, que a nossa criança ou a nossa adolescente com paralisia tem, de executar determinada tarefa motora, como, por exemplo, sentar e levantar. Tá? Então, às vezes, a criança, durante uma determinada intervenção, ela vai melhorar essa capacidade de sentar e levantar 10 vezes, de andar um percurso como 5 metros, de andar um percurso como 10 metros. Ela vai melhorar essa habilidade. Mas isso não quer dizer que ela vai melhorar o desempenho dela. E o que é o desempenho dela? Ela ser capaz de desempenhar essa tarefa, de sentar e levantar mais vezes e melhor, e andar 5, 10 metros melhor no ambiente real dela, em casa e na comunidade.
Ou seja, que ela realmente vai realizar essa tarefa no cotidiano habitual dela. E o GMFCS é uma medida de desempenho, em que o certo são os pais não falarem a classificação e não nós, terapeutas, falarmos. O GMFCS reflete o que a criança faz em casa, na escola e na comunidade, e não só dentro do nosso consultório, tá? E aí eu trouxe um outro caso aqui, agora um caso real para ilustrar para vocês, como que uma mesma criança, classificada no GMFCS 3, pode apresentar mudanças no seu percentil de desempenho motor ao longo de um período de 3 anos, realizando avaliações com o GMFM periódicas, tá? Essa criança que eu trouxe para mostrar para vocês foi uma criança que necessitou de passar por procedimentos cirúrgicos, ou seja, coisas que fazem parte do cotidiano da nossa criança com paralisia cerebral, né? Todas as nossas crianças com paralisia cerebral vivenciam em algum momento das suas vidas, principalmente as crianças classificadas como GMFCS 2, 3 e 4, em algum momento da sua vida, uma intervenção cirúrgica, né? Em que possivelmente elas vão ter uma variabilidade na sua capacidade motora e no seu desempenho motor. Quando isso acontece, elas vão perder capacidade motora. E cabe a nós, terapeutas, recuperar essa capacidade motora com elas. Só que a gente só consegue documentar isso por meio de testes padronizados. E cabe a nós, terapeutas, sermos capazes de garantir que essa capacidade que ela tinha antes volte a ser o que era depois. E, se possível, que seja melhor, tá? Então, esse caso dessa criança, que eu trouxe para vocês verem, olha o que aconteceu com ela, tá? Ela, em 2008, ela tinha 8 anos, ela foi indicada um procedimento cirúrgico de alongamento multinível de membros inferiores, tá? Então, a avaliação dela, que aconteceu aqui em fevereiro de 2008, né, repercutiu com 1 mês engessada, e após 1 mês engessada, ela realizou uma nova avaliação no GMFM. Essa avaliação dela de 1 mês depois, ela teve uma queda abrupta no seu desempenho, na sua capacidade motora, pelo GMFM, tá? Então, ela passou aqui do percentil, né, que ela estava quase de 50%, para lá de baixo, lá perto de 25%, tá? Aí, 3 meses após a cirurgia, ela recuperou a pontuação, aí sim ela começou a intervenção motora de novo, ela recuperou a pontuação que ela tinha no pré-operatório, tá? E aí começamos a uma intervenção mais intensiva, com ela dentro da realidade que ela vivencia, uma paciente do SUS, tá? Ela não tinha como fazer intervenção diária, então ela fazia intervenção 3 vezes por semana, tá? E ela foi ganhando habilidades motoras, tá? Ao longo desse 1 ano de pós-operatório, tá? E ela conseguiu aí, em avaliações periódicas, que foram feitas 6 meses, 9 meses e 1 ano depois, conseguir ganhos motores superiores ao que ela tinha 1 ano atrás, tá? Antes da cirurgia, tá? 1 ano depois do pós-operatório, ela teve uma complicação pós-cirúrgica. Ela teve um desabamento do calcânio, tá? O pé dele desalinhou, ela precisou de uma nova intervenção cirúrgica, tá? Que foi uma osteotomia do calcânio. Aí ela teve uma queda de novo no desempenho motor, na capacidade motora, tá? Importante mais uma vez frisar, que essas avaliações todas são feitas com GMFM, tá? Avaliações periódicas. E aqui, ó, quando foi feita essa avaliação, ela ainda não voltou a ter o desempenho que ela, né, a capacidade motora que ela tinha previamente à intervenção cirúrgica inicial, tá? Aí ela passou para o novo procedimento cirúrgico, dessa vez ela ficou 2 meses engessada, sem poder botar o pé no chão, tá? Sem poder fazer nenhuma descarga de peso, foi para cadeira de rodas, ela era uma criança de MFCS 3, que andava livremente com o seu andador em todos os ambientes,
tá? Ela ficou 2 meses sem poder pôr o pé no chão, tá? Aí ela teve uma queda abrupta da sua capacidade motora, aqui. Mas não voltou ao nível que ela tinha tido de perda, né? Após o primeiro mês, né, do alongamento cirúrgico. Iniciamos a intervenção com ela de novo. Depois que ela tirou o gesso, ela ganhou capacidade motora de novo, tá? E aí ela teve mais um ganho progressivo aqui, depois do pós-operatório, tá? De 1 ano depois do pós-cirúrgico. E aí esse último ano de 2020, tá? Ela passou 1 ano inteiro sem intervenção, tá? Ela é uma paciente, infelizmente, só usuária do SUS, tá? Ela não tem acesso à intervenção fisioterapêutica fora do SUS e ela não teve como fazer telereabilitação durante esse 1 ano, tá? Porque ela ganhou um irmãozinho e aí ela infelizmente ficou por conta do irmãozinho, né? Foi o novo, nova vínculo, a nova prioridade da família, né? E aí ela teve queda de novo na sua capacidade motora aqui ao longo desse 1 ano aí de pandemia, tá? Então essa avaliação agora, a última, foi feita agora dia 8 de março de 2021, tá? Então eu queria chamar a atenção para vocês que é uma criança que agora está com 11 anos, que apesar de ter todas essas mudanças de capacidade motora aqui, todas verificadas e quantificadas pela aplicação do GMFM, tá? Ela é uma criança que nunca deixou de ser GMFCS 3. Ela nunca foi uma GMFCS 4. E nem no seu auge de virar auge de capacidade motora, apresentou desempenho condizente de ser uma GMFCS 2. Ela nunca largou o apoio, tá? Mesmo que ela tivesse alguns momentos sem apoio dentro do ambulatório, ela nunca foi capaz de desempenhar a marcha sem apoio livremente na comunidade, tá? Por que eu queria trazer essa discussão para vocês refletirem, né? Por que eu propus esse tópico aqui, né? Para a discussão dessa semana na Fisiovital. Porque eu acho que para a gente poder realmente afirmar que uma criança muda de um nível de GMFCS, a gente tem que conseguir documentar isso, primeiro de tudo, né? Com instrumentos padronizados, né? Como eu mostrei para vocês, né? Com o uso de testes padronizados, sejam eles quais for, aqui no caso eu ilustrei com o GMFM. A gente tem que aplicar, então, instrumentos de classificação da funcionalidade, como o GMFCS, de forma confiável, de preferência que não seja o terapeuta que aplique, né? Que seja uma pessoa cega, que não conheça qual instrumentação aquela criança está passando, qual tipo de intervenção aquela criança está passando. Então, que ele não conheça o tipo de procedimento de intervenção que aquela criança está passando, para ser o mais idôneo possível nesse processo, né? E que a família realmente observe que a criança está melhorando o seu desempenho no dia a dia. Porque pequenos ganhos terapêuticos, imediatos pós-terapia, seja ela o tempo que ela durar, eles têm que se manter após um período. Eles não podem durar apenas uma semana, 1 mês pós-terapia. Eles têm que ser duradouros, 3 meses, 4 meses, 1 ano pós-terapia. É o que a gente espera, né? Por isso que as curvas prognósticas são nosso guia, né? Porque essa estabilidade, de certa forma, ela é o nosso norte. Ela não tem que ser encarada como uma coisa negativa. Ela tem que ser encarada como uma coisa positiva, porque ela nos guia a entender para onde nós vamos, qual o caminho seguir. Então, se a gente sabe que a nossa criança é uma criança que vai deambular sempre de andador, vamos buscar formas de proporcionar para ela a melhor forma de deambular de andador. Vamos proporcionar formas de adaptar o ambiente para ela ter o melhor ambiente para o andador. Vamos buscar formas dela adquirir o melhor andador para ela,
conseguir deambular em todos os ambientes que ela frequenta, né? Se a criança vai ser usuária de uma cadeira de rodas por toda a sua vida, vamos buscar meios de adaptar e conscientizar essa família e os familiares todos, não é só a família imediata, que a família aceite essa condição dessa criança, que ajude essa família a abraçar essa criança, amá-la do jeito que ela é, né? E aceitar essa condição. Vamos adaptar então a mobilidade para ela de outra forma, com mobilidade motorizada, né? Com carrinhos adaptados que a gente tem hoje no Brasil, que é o Go Baby Go, né? De forma mais barata, proporcionando mobilidade adaptada, precoce, que já é recomendado desde os 9 meses. Né? Colocar essa criança no andador para experimentar a marcha da forma que for possível para ela, mesmo que não seja a marcha como locomoção, que seja a marcha como exercício, como mobilidade para prazer, para diversão, para igualdade entre os pares, né? E se a criança for andar realmente livremente, vamos buscar então para ela o melhor calçado, a melhor forma de pisada, né? Vamos buscar para ela realmente a preservação desse pé, para que ela não tenha disfunções estruturais no futuro. Então, a gente tem diversas formas, diversas maneiras de estudar e de compreender prognóstico. Prognóstico não é uma sina. O prognóstico é um guia, né? O prognóstico não pode ser visto como uma coisa ruim, e sim como um futuro melhor, né? E eu acho que para isso as F-words nos ajudam muito, né? A entender que o futuro não é amanhã, o futuro é agora, né? É como a gente tem que encarar nossa criança, abraçar nossa criança, entender nossa criança, né? E principalmente agora nós, né, nosso grupo de pesquisa, nosso projeto multicêntrico, quer entender como as nossas crianças brasileiras funcionam, né? Será que nós somos iguais às crianças canadenses? Será que nós temos as mesmas oportunidades que as crianças canadenses? Nosso Brasil tão cheio de diferenças, né? Com esse misto tão completo aí de barreiras, né, ou de facilitadores tão diversos de níveis socioeconômicos e culturais. Será que as nossas crianças estão tendo as mesmas oportunidades? Vamos vir com a gente? Vamos estudar com a gente? Né? Então, continuem seguindo a Fisiovital, né? Continuem seguindo aí os nossos posts, né? E eu vou tentar sempre trazer conteúdos aí atualizados, com base em evidências científicas, para a gente poder se atualizar. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.